Boa noite a todos. Eu sou a Cíntia, Cíntia Medina Leal Barbosa, mais declaradamente. Eu sou o L do BL. Eu acho que a gente nunca comentou sobre isso, mas essa BL Capital veio o B de Barbosa e o L de Leal. Então, é uma empresa de um casal de sócios, marido e mulher, que eu acho que é a maior sociedade que a gente tem na vida, né? Quem é casado sabe, é marido e mulher, né? Uma sociedade na vida e uma sociedade empresarial. É, Sou médica formada já faz quase aproximadamente 10 anos. Trabalho com emergência, trabalho com atenção básica e amo fazer consultoria de vegetarianos. Sou vegetariana. E entrei nessa parte da psicologia do trader por causa do meu marido, obviamente. Inicialmente, acredito que, como todas as mulheres aqui, de vocês, talvez, já passaram por isso, e até as mulheres que estão aqui, não entendiam muito o que era aquela coisa que o marido ficava o dia inteiro na frente daquele joguinho uma hora ele perdia, uma hora ele ganhava, e aquele negócio era estressante, né? Estressava a vida do casal como um todo. Foi aonde eu percebi que o Carlos tinha potencial, não tinha tanto, na época, não tinha tanta facilidade com esse simulador que temos hoje, né? Quando veio o simulador foi tão legal. Então eu percebi que ele precisava de alguns polimentos, assim, digamos, né? E fui atrás disso. Foi onde a gente percebeu que a parte psicológica, que pouco se difundia, pouco se falava, era um dos pilares principais e primordiais da vida. Da vida. Gente, escutem isso, da vida de um trader. Não é nem só da parte financeira, é da vida de um trader, a parte psicológica. Claro que você tem um domínio da sua parte psicológica, você vai conseguir dominar qualquer coisa da sua vida. A mente, ela comanda todos os sistemas corporais, né? Então foi onde a gente viu isso, viu essa necessidade de estar procurando isso. Eu, como médica, já entendi um pouco sobre a mente humana, né? A gente tem um pouco de psiquiatria e psicologia, muito pouco, né, dentro da faculdade, então eu já tinha uma noção maior. Eu só quero que confirmem aqui, gente. Dá para me ouvir bem, né? Por favor, antes de eu continuar. Estão me ouvindo bem? Por favor, alguém põe lá no chat para mim? Gente? Ah, tá. Então é isso. Então eu fui atrás disso pra gente fazer pra perceber e porque não tinha no mercado também pra comprar, pra adquirir isso. Então eu falei assim, cara, deixa comigo que eu vou atrás disso. Eu, super cética, médica, assim, né? A gente acredita na ciência, toda a medicina do Brasil em algumas partes atrasada, porque é baseada em ciência. Para produzir ciência é difícil, porque são anos e anos de estudo. O mundo muda muito rápido, então às vezes os estudos de 10, 30 de prospecção muito longa fica mais difícil da gente trazer inovações. E a parte de coach me caiu muito bem sobre isso, porque era engraçado, porque falava-se sobre alguma parte de cientificismo. Só um pouquinho, gente, que eu tenho que admitir as pessoas aqui, eu não estou muito adaptada. Só um pouquinho. Ai, meu Deus, como é que eu venho pra cá? Ah, vim. Só um minutinho, gente, tem gente ingressando agora. Boa noite para quem chega. Hoje quem está no comando é a esposa do Carlos. Hoje aqui o pau vai comer. Tô brincando. Meu Deus, gente, não para de entrar gente para me admitir o que eu faço. Foi mais gente agora. Tá, vamos continuar. Então eu fui atrás disso do coach, fui super cética lá, falei, gente, isso que não existe, isso que não funciona, o que eu tô fazendo aqui? Nem falei que era médica no começo, falei, eu sou arquiteta, porque eu fiz arquitetura, mas não terminei inicialmente. Eu falei, meu Deus, gente do céu. Aprendi várias técnicas de domínio mental que foram bem importantes, principalmente para o Carlos, e eu acho que a gente conseguiu formar com a praticidade que ele ensina, porque ele é um cara muito. Ele não é um cara calmo, ele é um cara agitado, mas ele é um cara paciencioso e ao mesmo tempo ele é um cara muito simples, ele é muito humilde. Então isso traz benefícios dentro do mercado financeiro inestimáveis. Porque quando se trata de dinheiro, você ser simples e humilde, fala muito de você. E isso prospera muito de você também. Então, aliei isso e fui verificando o que ele precisava modificar e encontrei os defeitos e as qualidades dele nesse mercado, né? Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho. Já me apresentei, falei quem eu sou. Eu vou começar a falar um pouquinho mesmo da parte técnica aqui. Só um pouquinho, se eu conseguir dar conta, tá, gente? Aqui. A gente vai ter 4 aulas iniciais hoje para não ter uma sobrecarga de conhecimento, porque são temas muito complexos, porém
quando vocês vão se enxergar nisso, então vai ser muito fácil da compreensão de vocês. É complexo para quem não está entendendo e não vivenciou. A partir do momento que a gente vivenciou e a gente tem uma vivência, aquilo a gente traz uma emoção, um sentimento. Então a gente vai entender melhor e consegue compreender melhor sobre isso. Então a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é sobre o cérebro humano. Tá? Por que eu vou explicar sobre o cérebro humano? Meu Deus, lá vem ela falar do cérebro. Vocês precisam entender. Por que algumas emoções e a gente toma algumas atitudes que a gente não gostaria. Então, isso tem muita explicação dentro do cérebro humano. O outro eu vou falar sobre o cérebro e onde processa as emoções e como as emoções são processadas. E o terceiro, que eu vou falar ainda hoje, é sobre as emoções e mercado financeiro. O 4, que eu acho mais, assim, incrível, que, assim, é uma aula que todo mundo que escuta fala, meu Deus, parece que você está falando de mim. Mas não, eu não estou falando de você, eu estou falando de qualquer ser humano que entra no mercado financeiro, tá? Então, essa quarta aula, ela é mais complexa, a gente vai deixar para mais tarde, assim, que vai ser outro dia. Até quem sabe o Carlos faz uma continuidade, daí vai depender da demanda de vocês. Eu também faço análise de comportamental, então, mesmo que vocês não me conheçam, eu conheço vocês, na grande maioria. Quando o Carlos tem uma dificuldade com algum aluno, de alguma parte do conhecimento, de entendimento, ele me traz essa demanda e eu consigo organizar e tentar ver a melhor maneira para você estar aprendendo. Então, você não me conhece, mas eu te conheço. Estou lendo nomes ali que eu já ouvi falar de vocês. Então, o 4 só que a gente não vai falar hoje. O resto, todos vamos falar, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o cérebro. O cérebro, ele é um órgão que ele consome muita energia do nosso corpo, tá? Ele tem um peso, pelo tamanho de todo o nosso corpo, ele concentra apenas 3% do peso corporal, porém ele utiliza 20% da nossa energia. E uma curiosidade aqui é que ele é dependente de glicose. Tá? Então, se você ficar longos períodos sem se alimentar, ou se você tiver uma dieta ali, tem uma pessoa aqui que eu sei que eu acho que é personal trainer, não é? Ele vai entender o que eu tô falando. Quando você vai fazer uma atividade intensa, como se colocar à frente para uma operação, você tem que estar bem alimentado e bem descansado, tá? Operar não é só o horário que você chega ali, senta e aperta o teu dedo para iniciar a operação. Operar também é você ter saúde e se manter saudável para fazer aquela operação. Teu cérebro tem que estar bem alimentado. Se ele gasta 20% de energia, ao ser colocado durante uma operação, ele vai consumir um pouco mais de energia. Então, você precisa estar bem hidratado, bem alimentado e, de preferência, com um alimento que traga energia rápida para esse cérebro. Não adianta, por exemplo, você comer ali um alimento muito pesado, que vai te trazer uma baixa da funcionalidade desse cérebro. Por exemplo, comi uma lasanha e vou operar. Não dá, não tem como. A gente tem que ter um alimento que traga uma energia rápida para nós e que não seja muito pesado para não trazer sono e diminuir a nossa atenção, o nosso foco, tá? Então, ele tem nossos sentidos, assim, visão, tato, paladar, olfato, ele captura mais ou menos 11 milhões de informações por segundo. Vocês imaginem uma máquina que captura 11 milhões de informações por segundo. É só Deus para fazer mesmo. Principalmente a nossa visão, tá? Então, somos seres visuais. Algumas pessoas, elas aprendem de forma visual, que são os visuais. Essas pessoas, elas de olharem, por exemplo, essa apresentação que eu estou fazendo aqui, por isso que eu faço a apresentação feita ali, desenho, eu falo para os auditivos, e a única pessoa que não pega aqui é o sinestésico. Então, a gente tem 4 tipos de pessoas. Os auditivos, que estão me ouvindo e estão já processando as informações e já estão entendendo. É aquela pessoa que fala assim, que a professora fala na sala, fulano, você não trouxe caderno, não? Você não vai anotar nada na aula? E o aluno fala não e tira 10 na prova. Esse é o auditivo, ele escutou a aula. E ele já processou a informação, já guardou essa informação. É o auditivo. O visual é o cara que precisa enxergar, ele precisa ver. Então, ele está vendo minha apresentação aqui, ele está lendo, ele já está gravando tudo. Daí tem o digital, que são os jovens atuais, e também tem bastante pessoas de 40 a 50 anos que também são jovens, que são os digitais. Os digitais é um pouquinho mais complicado. O digital é aquele cara que ele tem que escutar, ele tem que ouvir, ele tem que escrever e ainda por cima ele vai pesquisar para ver se tu tá falando é verdade. Ele pega tudo, entendeu? E a gente tem bastante digitais. A maioria da população hoje é digital. Os raros são os sinestésicos. São as pessoas que você vai ensinar para elas, elas vão falar assim, deixa que eu faço, eu só aprendo fazendo. Daí ele vai lá e vai fazer as operações, entende? Você fala,
clica aqui, clica lá, clica cá, e ele fica parado te olhando, parece que ele não sabe. Se ele treina uma vez, duas, pronto, ele aprendeu, ele é o sinestésico. Ele precisa sentir para aprender. É a criança antiga, lá de 80 e poucos, né, 84, 85, talvez você se lembre disso, onde a professora pegava na mão para fazer a letrinha, ele sentia como era o movimento, pronto, aprendi a escrever. Eu sou sinestésica, por exemplo, eu tenho que fazer para aprender. Então, vocês imaginem eu e o Carlos me ensinando sobre o mercado financeiro. Carlos totalmente visual e auditivo e eu sinestésica. Então, é porrada. Mas sempre há como você ter maneiras de você fazer essa pessoa aprender. O sinestésico, ele vai conseguir ele fazendo. O mais difícil é o digital, que é a maior parte da população, porque ele vai escutar, vai ouvir e vai pesquisar para ver se o que tu tá falando tá real mesmo. Mas, então, estávamos falando, o consciente, o nosso cérebro consciente, ele consegue processar no máximo 40 bits de informação por segundo. O resto, todo o resto é processado no subconsciente cerebral. Então, mais ou menos 85 a 99% das informações que chegam são processadas pelo inconsciente. Para a gente ver como nem tudo que a gente está aqui conscientemente falando, sentindo, onde estamos, não é só isso. Por exemplo, dirigir. Dirigir, a gente, para aprender a dirigir, a gente está ali totalmente consciente. Coloca a marcha, pisa no acelerador, pisa no freio, engata isso, engata aquilo, pronto, né? Você está conscientemente ali presente. Me diz agora você, que dirige há anos, se você fica pensando se você está pisando em acelerador, se você está engatando marcha. É algo automático, né? Não está mais ali no teu consciente. Tanto é automático que você nem... Imagina se você ficasse toda hora, pisa no acelerador, não tem como. A gente viaja longas distâncias e nem tem noção se tá pisando ou se não tá pisando, né? Só um pouquinho, gente. Tem mais gente para admitir aqui. Só um minuto. Boa noite para os que chegam agora. Estamos falando sobre o cérebro. Então é isso. Então a gente vê como a parte do nosso inconsciente, ela processa muito mais informações do que até o nosso consciente, tá? Então vamos entrar agora sobre os cérebro e as emoções. Bom, a gente pode dividir o cérebro humano em 3 cérebros, digamos assim. Esses cérebros, eles vieram iniciando conforme nossa evolução humana, tá? Então, inicialmente, a gente tinha mais desenvolvido lá nos homens da caverna o cérebro, o complexo reptiliano, que é o cérebro reptiliano. Reptiliano nos remete a répteis. E se vocês verem os répteis até hoje, quem já viu um jacaré ou quem vê nesses programas da Discovery, o jacaré faz o quê? Ele fica deitado dentro da água para manter a sobrevivência dele, ele tá sempre observando se não tem um predador que pode pegar ele, e ele tá ali, ele só abre a boca, ele não gasta energia nenhuma, gente. Ele só abre a boca quando tá o bicho passando perto e ele vai conseguir matar e comer aquele animal. Então ele fica na sobrevivência. Ele abre a boca para comer e ele tenta fugir de ser morto. É a vida de um jacaré, né? E depois, claro, procria e tudo isso. Só um minutinho, gente. Então, o complexo reptiliano dentro do nosso cérebro, aquela região ali, dá pra ver eu mexendo aqui com o cursor? Dá, né? Dá. Essa parte aqui do nosso cérebro, tá? Que mistura aqui essa aqui a gente tem o que? O tronco cerebral. Quando a gente fala que uma pessoa, a pessoa tem morte cerebral, é isso aqui que foi prejudicado. Tá? Então, uma pessoa com morte cerebral, a gente vai fazer testes e exames para ver sobre isso aqui, exatamente sobre isso aqui. Se esse eixo aqui do cérebro, se o tronco cerebral dele ainda está em funcionamento. Porque se não está em funcionamento, essa pessoa, infelizmente, por mais que o coração está batendo, a respiração, o pulmão está funcionando, ele não tem mais como sobreviver, tá? A sobrevivência dele é garantida pelo tronco cerebral. E além da sobrevivência do tronco cerebral, aqui nesse tronco cerebral, ele larga todos os nervos que fazem a nossa visão, nosso olfato, tá? Então, é o nervo óptico, o nervo oftálmico, tudo ali, tá tudo ali. Então, ali concentra todas as nossas, lá que a gente falou sobre audição, visão, tá? Os nervos que irrigam e que vão liberar as informações para essas áreas. Então, aqui é a área que se o cara tá com morte cerebral, não tem mais. Então, é o nosso instinto de sobrevivência, essa região aqui. Quando a gente fala aqui, ó, essa parte frontal do cérebro, a gente fala do neocórtex, tá? O neocórtex, ele é, assim, foi também evoluindo, foi aumentando o tamanho do cérebro do humano, né? E esse neocórtex, ele tem as funções superiores de inteligência. Então, ali, nos difere muito, muito, muito dos outros animais. Mas o que mais nos difere, que é só nós que temos,
é o sistema límbico. Também fica na parte frontal do cérebro, tá? Aqui, né? Aqui, ó, cortando o cérebro na parte frontal do cérebro. Por isso que, às vezes, alguns idosos, quando tem AVC, que pega a parte frontal do cérebro, fica aquele idoso apático, sabe? Ele não expressa emoção, por mais que ele coma, ele ande, tudo, ele não expressa emoção, tá? E, às vezes, também muda da sua emoção. Por exemplo, era uma pessoa super controlada e ele descontrola. Então, por quê? Ali, o sistema límbico é responsável pelas emoções. Eu vou aumentar aqui para a gente entender. Então tá, então a gente estava falando ali sobre o cérebro reptiliano, só para os meus visuais terem algo para ler e identificar. Então é responsável pelas necessidades básicas, essenciais para nossa sobrevivência. Ele faz o quê? Ele dá o estímulo da fome, do sono, da sede. Ele faz a gente respirar, como eu falei para vocês, né? A questão da morte cerebral. E fazer o nosso batimento cardíaco. Tanto a respiração como o batimento cardíaco, você não consegue simplesmente chegar assim e falar assim, eu vou parar de respirar agora, vou segurar minha respiração, parei de respirar. Não existe isso. Ele vai ativar sistemas que vai obrigatoriamente fazer você respirar. E batimento cardíaco também. Você até consegue controlar para aumentar ou diminuir seu batimento cardíaco, se você tem um controle mental muito bom. Porém, ele não vai fazer você parar de bater o coração. É tudo lá dentro dessa parte instintiva e de sobrevivência, tá? Ele tem um caráter mecânico e instintivo. Teu instinto tá ali. Quando a gente fala do nosso cérebro emocional, que é o límbico, que foi o que eu falei ali, naquela partezinha, todos os mamíferos têm, tá? Ele é o sistema responsável por controlar o comportamento emocional dos indivíduos, sendo as emoções e sentimentos só possíveis através dele, tá? Ele que faz a gente ter as emoções. Em alguns momentos, com certeza, nós humanos aqui já queremos não ter esse sistema límbico, mas temos. E é ele que controla você no mercado financeiro, para mim dizer bem a verdade para ti. Ele é responsável por nosso comportamento social, como a gente se comporta perante a sociedade, e também como transforma, que isso aqui é a parte mais importante, como transforma as emoções em memórias. Tá? Porque duas pessoas podem passar pela mesma vivência, só vai ter um processamento, cada um vai ter um processamento perante isso, conforme chegou essa informação no sistema límbico, tá bom? O neocórtex, que é aquele novo cérebro, que é o cérebro que tem as inteligências, tá? Ele faz o raciocínio, a inteligência, as funções mais sofisticadas, tá bom? É ele que nos diferencia de todas as espécies da natureza, porque a gente é racional, a gente raciocina, né? Eu acredito que talvez em breve isso vai até mudar, viu? Porque os animais são cada vez mais inteligentes e fazem coisas que a gente nem acredita. Então, estamos aqui dando um zoom no sistema límbico, tá? Então, ele é formado pelo tálamo, hipocampo, amígdala, hipotálamo e bulbo olfatório, tá? Várias dessas partes aqui, ó, ele fica no lobo frontal, tá? Bem na frente aqui. Várias partes desse sistema aqui, eles fazem o quê? Eles fazem com que a gente tenha o processamento e a liberação de neurotransmissores e de hormônios que vão fazer a regulação do nosso organismo perante os momentos que tem a ver com emoções. Por exemplo, o momento que você leva um susto, que você vai liberar adrenalina, daí ele faz toda uma descarga de hormônios que vão chegar na suprarrenal e vão liberar adrenalina. Então, ele faz tudo isso. Ele faz a pupila dilatar, ele faz a pupila... faz você ter sudorese, medo, entendeu? Todos esses processamentos vêm de neurotransmissores e de hormônios vindos dessa parte cerebral. Pois agora, vamos adentrar onde a gente queria. Então, por que tem a ver, tão difundido e tão falado as emoções no mercado financeiro? Primeiro, vou voltar aqui para a gente conversar um pouquinho antes de começar os slides. O mercado financeiro, ele tem vários pilares. Um é tempo de tela. Eu sempre bato nessa tecla, tá? A gente está bastante tempo mexendo com isso, já teve vários alunos, a gente já fez vários cursos, estudou sobre isso, tá? Já fui nos profundos caminhos psicológicos do trader. E se você não tiver, pra gente começar a trazer a demanda psicológica, dizer assim, eu não tô conseguindo por causa que o meu psicológico tá abalado, você tem que estar bem visual na sua estratégia ali, você tem que estar entendendo o que você está vendo, você tem que estar processando isso. Isso não é muito a parte psicológica, mas eu vou dar um adendo aqui. Por isso é sempre importante você manter uma ordem, tanto visual no seu computador, sempre colocar o Times Trade no mesmo lugar, você colocar o mais comprado, mais vendido no mesmo lugar, você colocar o Superdom, né? No mesmo lugar, entendeu? Por quê?
O cérebro, ele processa a informação conforme a memória que a gente tem. Só um pouquinho, gente. Mais um para ingressar aqui. Boa noite, Heloísa. Seja bem-vindo. Então, para a gente fazer esse processo, a gente tem que ter um hábito para o cérebro começar a entrar no automatismo. Lembra que a gente falou sobre dirigir? Que no começo, quando você vai começar a dirigir, você começa ali, bota marcha, pisa aqui, pisa ali, liga isso, liga aquilo. E com o tempo, com o passar do tempo, com a sua evolução, você não precisa mais fazer isso. É isso que você vai ter que fazer no tape reading. Tá? O gráfico ainda é mais visual, é mais fácil, né? Uma coisa mais que você consegue visualizar de forma mais fácil. Porém, para você ter sucesso no tape reading, você tem que formar um lugar, não fique mexendo. Claro que coloque da maneira que seja melhor para a tua visualização, mas não seja aquela pessoa que toda segunda-feira modifica a posição daquilo, senão você não vai conseguir ligar no automatismo, tá? Porque com o tempo esse movimento vai ter que ser automático. Tá? É você olhar aqui, para olhar ali, para olhar. Essa função de olhar os lugares que você tem que olhar, ele tem que corresponder de uma maneira que faça a absorção, que aquilo, o 1, o 2, o 3, eles vão fazendo um conjunto com o outro para trazer a informação e processar o seu cérebro. Então, não fique mudando. Sobre estratégias. A gente quer aprender tudo, meu Deus do céu, né? Começa a ver, tu quer ver tudo, tu quer aprender tudo, você quer imergir em tudo. E é legal isso. Realmente você tem que testar tudo. Porém, quando você entrar na conta real, que eu digo para entrar depois de um período realmente, não dá para ser aquela pessoa também que nunca entra na conta real, mas quando você entrar na conta real, fique numa estratégia. Por quê? Você tem que testar para ver se essa estratégia é boa para você. Não é porque é para mim, é para ti também. Às vezes não é boa, você não combina com aquilo, você é um cara mais assim, mais assado, não dá. Então, primeiro estude uma estratégia só. Entre, analise ela, veja se é para você. Não adianta a gente, às vezes, sonhar em fazer uma coisa que a gente não tem como. Por exemplo, olha eu trabalho em um hospital, né? Eu não tenho tempo hoje para operar. Quando eu operei, antes da pandemia, gente, que essa vida pandêmica para médico tá uma coisa bem pesada, antes dessa vida pandêmica, eu ainda tinha um tempo na hora do meu almoço, porque eu não precisava usar 1000 roupas, eu não precisava trocar 1000 roupas, esterilizar 1000 peças. Então, eu tinha um tempo, eu conseguia vir operar um pouquinho e tá, tchau, entendeu? Hoje eu não consigo. Porque o meu tempo do almoço encurtou, porque eu demoro mais tempo na vestimenta, na retirada da vestimenta e na colocação da vestimenta. Então, são tempos diferentes. Não adianta eu querer chegar aqui e operar naquele horário, porque antes eu fazia isso. Eu não consigo mais. A gente tem que aceitar o que a gente também está vivendo. Sabe? São partes, são fases da vida da gente. Então, é isso. Então, fique numa estratégia, aprenda aquela estratégia. Use seu cérebro para aprender aquela estratégia. Dê tempo ao seu cérebro. Gente, vamos lembrar ali, vocês que têm filhos, vai ser bem melhor para vocês entenderem do que para quem não tem. A criança, quanto tempo leva para ela começar a andar? Primeiro ela faz o que? Ela senta. Primeiro ela fortalece a cervical. Ela sustenta o pescoço. Depois que ela sustenta o pescoço, ela começa a ter uma sustentação no tronco. Depois que ela sustenta o tronco, ela começa a sustentar as pernas. Quando ela sustenta as pernas, que ela consegue ficar em pé se segurando objetos, ela fortalece o tronco e começa a manter o equilíbrio. Ela manteve o equilíbrio, sustentou tudo isso, ela vai caminhar. Olha o processo longo de aprendizado. Por que que a gente acha que no mercado financeiro a gente vai aprender rapidamente? Só um pouquinho. O que, Carlos? Não tem. Desculpa. Tem? Alguém? Pra se... Como é que eu subo? Não, tá certo, não tem ninguém. Ah, tá. Certo. Então é isso. Então, como que a gente quer ter uma rapidez, por exemplo? Por que você se exige dessa forma? Que você tem que aprender uma estratégia no mercado financeiro em um mês. Sendo que você se compara a quem? Você se compara um cara que está há 8 anos? Você compara um cara que está há 1 ano? Você compara um cara que tem 24 horas do dia disponíveis para fazer isso? Ou você se compara a você, que trabalha em outro emprego, que você tem filhos para ajudar em casa, para cuidar, para olhar, para observar, e você tem 1 hora por seu dia? Gente, não se comparem. Cada um de vocês tem uma história, cada um de vocês tem uma vivência, cada um de vocês tem um tempo disponível para aprendizado. Você não vai sustentar o pescoço e sair correndo. É sobre isso que a gente vai falar na próxima aula, tá? Sobre aprendizado. Como que a gente aprende? O que que a gente aprende? Entende? Por isso que a psicologia eu gosto de deixar mais para o final, porque a gente só valoriza a psicologia quando a gente já compreendeu quão ela é importante no nosso dia a dia do mercado financeiro.
Então, deem tempo para vocês mesmos para absorverem todas as informações. Tentem não modificar a posição das coisas, para você ligar no automatismo e quando você olhar para a esquerda, você saber o que tem na esquerda. Quando você olhar para a direita, você saber o que tem na direita. Os movimentos dos olhos, eles fazem movimentos cerebrais. Sabe quando você está dirigindo, que você não precisa olhar para a marcha? É isso. Você não precisa olhar para a marcha, você sabe que ela está ali. Quando você modifica de um carro automático para um carro que tem que engatar a marcha, olha como você já apanha um pouco, às vezes engata, arranha a marcha. Por quê? Porque estava acostumada a não precisar fazer isso. Então, seu olhar dentro da tela, dentro do tape reading, vai precisar disso. Só um pouquinho, gente, vou admitir alguém aqui. Entende? Então, a gente necessita disso. Então, organizem suas telas. Outra coisa, eu preciso falar sobre isso antes de falar sobre emoções, tá? Eu sou uma pessoa extremamente ativa fisicamente, o Carlos também se tornou. E eu faço atividade desde sempre, sou atleta, tive bolsa na faculdade de atleta, tudo isso. Então, eu sempre fiz atividade física. Atividade física para mim nunca foi um problema. De uns meses para agora, comecei com problemas ortopédicos cada vez mais graves, mais graves, mais graves. Fiquei desde maio sem fazer atividade física e a coisa foi piorando, foi piorando. Quando eu me toquei que o que estava influenciando no meu problema ortopédico, que eu gerei uma hérnia lombar, era a má postura no ambiente de trabalho. Para mim foi um choque. Porque realmente, a minha vida fora do hospital, fora da unidade, fora do consultório, era uma vida que eu tinha uma atividade física, alimentação saudável, não bebo, não fumo, entende? Era uma vida exemplar, beleza. Socialmente ali, né? A gente tinha uma boa saúde. Porém, no meu ambiente de trabalho, eu sentava da forma que dava, porque eu tinha muita gente para atender, porque era rapidinho, só para dar uma carimbada aqui, para olhar ali, senta de lado. Então, gente, o que eu quero dizer com isso é sobre ergonomia para vocês operarem. Cuidem com as suas colunas, tá? Para vocês não se lesionarem. Então, sentem direito, apoio de coluna, se vocês puderem fazer um apoiozinho pro pé ali, sabe? Principalmente pessoas mais baixinhas, né? Que às vezes a cadeira é alta, não alcança o meu caso. Agora eu tô coisa mais lindinha, com apoio de pé, apoio de braço, cadeira ergonômica, sento, pareço que estou num altar, de tão retinha. E isso é importante também para você que é trader, que fica o dia inteiro sentado, né? Talvez até mais tempo do que eu. Então, ergonomia no seu ambiente de trabalho. Atividade física é importante também. Ai, meu Deus, lá vem ela falar atividade física. Gente, atividade física é importante para a tua saúde. Você tem que ser a sua prioridade. Então, se você não é a sua prioridade, você já vai ter uma operação, você já quer trabalhar num ambiente que é estressante, tá? Porque o ambiente do mercado financeiro é totalmente estressante, porque você tem que olhar 1000 informações ao mesmo tempo. E você quer, né? Você quer ganhar dinheiro nisso, né? Então, se você quer gerar dinheiro nisso, você tem que estar bem. Você é o operador, você é o dono da sua empresa, você é o cara. Se você ficar doente, ninguém vai operar por você. Ninguém vai fazer o que você faz, nem vai entender, né? Então, você tem que estar bem. 1 hora do seu dia. Ah, mas 1 hora eu não posso, eu tô cansada, eu trabalho muito. Eu sei, eu sei. Isso não vale para mães, tá? Que às vezes tem 1000 filhos, né? Tem filhos, tem um monte de coisa para fazer e às vezes não conseguem, tá? Eu falo isso mais para os homens. Mas é 1 hora do seu dia. 1 hora. Coloca na sua agenda 1 hora do meu dia para mim, fazer atividade física, cara. Você vai oxigenar seu cérebro. Seu cérebro precisa de glicose e oxigênio. Oxigene seu cérebro. Você vai, aos poucos, no começo você vai estar motivado, você vai ir. Depois você não vai mais estar motivado. Mas você vai ir, sabe por quê? Porque você tem que ter disciplina. A disciplina vai te manter nessa estratégia. A disciplina vai fazer você entrar na hora certa, você sair na hora certa. Então, comece disciplinando o seu cérebro para a prática de atividade física, entende? Vai liberar a serotonina, que é o hormônio do prazer, com o tempo. Não é assim, né, gente? Eu fiz 2 puxadas de academia, fiz uma corrida de 10 km, tô, nossa, com a serotonina lá em cima. Não, gente, não é assim. Que bom que fosse, tá? Para você sentir o prazer de estar fazendo uma atividade física, é o bem-estar, de você se sentir bem consigo mesmo. Tá? Então, quero ver todo mundo fazendo atividade física. Mas não espere segunda-feira, faça amanhã, comece amanhã. Nós aqui, agora eu tô parada, infelizmente, mas o Carlos 5 horas da manhã tá na academia. Ai, porque ele gosta? Não, gente, ele não gosta. Ah, mas aqui é frio pra caramba em Santa Catarina, mas ele vai, porque a gente tem que ir, entendeu? É 1 hora da vida da gente que a gente ganha, entendeu? Água, fique com sua aguinha do lado ali, ó. Pra você tomar, você tem que visualizar a água aqui, ó, minha garrafinha de 1 litro. Tá escrito o nome da gente, porque senão o Carlos bebe a minha. Então é isso, entende? Beber água. São coisas simples que fazem a diferença. Vocês vão ver como o benefício vem para você na operação no mercado financeiro. A virada de chave que a gente deu na vida foi quando a gente levou a sério isso aqui, isso que era um trabalho, não era
um plus, entende? Era um trabalho, e a gente agia como um trabalho. A gente acordava cedo, fazia atividade física, tomava um bom café. Operação. Acabou de operar, estudar. Acabou de estudar, vou meditar, vou fazer o que eu tenho que fazer, se é esse o teu caminho. Entende? A gente tem que levar isso aqui a sério. O exercício físico vai trazer para você benefícios inúmeros e vai trazer disciplina para você. Você vai ficar muito mais disciplinado, principalmente se você for ansioso, tá? Então agora, voltando para as emoções do mercado financeiro. Então tá. Lá a gente falou sobre o sistema límbico, sobre o sistema que processa as informações. E agora a gente tem que entender que esse sistema límbico, ele faz o que para nós? Ele armazena toda a nossa memória. As memórias dos conflitos que a gente teve, dos traumas, coisas que a gente consegue lembrar, coisas que parece que ficam meio apagadas da nossa memória, em alguns momentos vêm, ou através da terapia, ou através de outras vivências, elas aparecem, tá? Tudo que nos afetou emocionalmente fica guardado naquele local ali que eu mostrei para vocês, onde tinha amígdala, o bulbo olfatório, aquela região ali, tá? Tudo que nos afetou contra a nossa vida, que dói em nós, né, que formou feridas em nós, ele é processado ali, e tudo também que é a favor da nossa vida, que foi prazeroso, também tá ali, tá? A emoção, quando a gente tem uma emoção, a gente sente, ela desperta o quê? Ela desperta impactos físicos em nós, né? Vamos dizer agora, se a gente pegar e falar aqui para uma mãe, isso eu já fiz, é lindo de ver, tá? Quando você pede para uma mulher lembrar o dia que ela deu à luz ao seu filho, eu peço para ela fechar os olhos e falo, imagina o dia que você deu à luz ao seu filho, assim, eu nunca vi uma que não chorou. Todas choram. Todas. Por quê? Porque elas relembram a emoção que elas sentiram de olhar os olhos do filho a primeira vez, o cheiro do filho, o que sentiu, o medo, o prazer, a alegria de ter o filho nos braços, né? Então, essa emoção, né? Essa lembrança do nascimento do filho despertou fisicamente um impacto nessa mulher que ela chora e se emociona até hoje. E eu acredito aqui que todos vocês têm essas memórias aí dentro de você. Tenho certeza que todos têm alguma memória que quando vocês lembram se emocionam, né? Eu tenho duas, digamos assim, que eu lembro mais. O dia que eu casei e o dia que eu me formei. Acredito que foram o casamento, porque era uma coisa que eu queria muito, né? Eu já tinha feito muito trabalho para esse homem casar comigo. Tô brincando. E fui muito feliz do casamento da gente. E o outro foi minha formatura, porque foi muito difícil, muito, muito suado, então foi um momento feliz. Então, acredito, assim como eu, vocês também têm as informações de vocês que trazem impactos físicos, né? Podem ser felizes, como emoção de ter lembrado, como coisas ruins, negativas também. Pode gerar medo, pode gerar taquicardia, tá? Pode sudorese, a mão soa. Tem pessoas até quando, por exemplo, pessoas que têm pânico de vacina. Agora, na época de vacinação contra a Covid, a gente está vendo muito. A pessoa simplesmente, ela desmaia. A gente está tendo isso. Isso é um despertar do quê? Alguma emoção guardada que ela teve medo, pânico de uma injeção, entende? Então, tem isso também. É isso. Então, pode ser por sentimentos ou episódios específicos essas emoções guardadas, né? Vivenciar uma emoção, no entanto, é uma experiência bastante particular, tá? Não significa que duas pessoas, isso acontece muito com irmãos, né? A gente viveu o mesmo dia, a mesma festa, o mesmo local, e para a pessoa foi maravilhoso, e para o outro irmão ele detestou aquilo ali, ele tem memórias horríveis. Vocês não têm isso na família de vocês? Ah, eu adorava tal coisa, e o outro, nossa, eu detestava essa fase da vida da gente foi horrível. E o outro tá super feliz e era feliz da vida, né? Porque cada um processa de um jeito, porque cada um enxerga de um jeito. Né? E no mercado financeiro é muito isso. Por exemplo, duas pessoas, a gente pode pegar aqui, dois traders, com o mesmo tempo de evolução de tela, o mesmo tempo com o mesmo método, mesma estratégia, colocar aqui os dois para operar e falar, operem. E eles não vão se sair iguais. Entende? Que não é só estratégia e não é só tempo de tela. São importantes, mas não é só isso. É também como você vivenciou a emoção de estar ali. Aquilo pode trazer medo, pode trazer pânico, pode trazer até euforia, ganância. Depende muito do que você vivenciou para você despertar ali, tá? Então, cada trader, ele vê o mercado de maneira diferente. Não tem como a gente falar que a pessoa vê da mesma forma. Porque o passado, o nosso passado, a nossa vida atual e nossas percepções são únicas. Cada um de vocês tem um legado, tem uma história, tem uma vivência, tem um poder aquisitivo, pensam do dinheiro de uma forma, os outros pensam de outra forma. Por exemplo, se você ganhasse uma herança, o que você faria? Um vai dizer, eu vou guardar, eu vou comprar uma casa, o outro eu vou gastar tudo, o outro eu vou doar para alguém. Entende? Cada um tem uma vivência.
né? E depende como você está vivendo, a tua percepção da atualidade também modifica como você vai operar no mercado financeiro. O modo como você pensa, como você trabalha suas emoções, a maneira que você foi criado, né? O que você viveu até hoje, tudo isso faz você ter uma ação e agir de maneira diferente perante o mesmo movimento do ativo no mercado. E agora? Né? E agora? Se cada um age de uma forma, como que a gente vai conseguir chegar? Né? Veja aqui, ó, mostrei algumas fotos que elas têm duplo sentido. Olha ali o príncipe, né? Quem olha ele de uma projeção, quando você olha perante a sua percepção, você vê uma imagem feia, que ele está fazendo algo feio. Na outra percepção, a gente vê que o cara simplesmente estava fazendo 3, um número, né? Então, eu quis mostrar numa imagem para os meus visuais que o quê? Que depende, o que eu vivi, eu vou encontrar uma coisa, entende? O que eu vivi, eu posso ver o quê? Eu posso ver o braço dessa mulher, ou eu posso ver até a nádega da outra, entende? É a vivência que a gente tem, entende? Essas ilusões de ótica são do que a gente viveu. Essa aqui pode estar tomando banho de sol e pode ter levado uma machadada. Depende do quê? Eu quis mostrar isso de uma forma irreverente, claro. Como a gente vai enxergar isso, entende? Você vai viver de um modo, eu vou ver do outro. Eu e o Carlos somos casados, né? Digamos assim, eu escuto todo dia ele falar sobre o mercado quando eu tenho tempo, a gente conversa bastante sobre isso. Os cursos que ele fez, que tiveram disponibilidade online, eu fiz. Pensamos diferente. Eu super pé no chão, né? Aquela que cada vez que faz o testezinho da corretora, da conservadora, toda vez eu tenho, Carlos, vem aqui fazer para mim esse negócio aqui, senão eles não vão me aceitar. Porque eu sou conservadora. E o Carlos não é. O Carlos é muito mais criativo do que eu, entende? Somos pessoas totalmente diferentes que se complementam. E a gente não tem a mesma experiência no mercado perante as ações. Porque cada um interpreta de uma maneira. Eu tive uma criação, ele teve outra. Entende? E assim é vocês. Cada um teve uma criação. Por isso que a gente não pode se cobrar tanto. Isso é a maior verdade, gente. Ninguém chega no mercado financeiro como uma página em branco. Tá? Você tem a sua história pessoal, o que aconteceu com você, principalmente como você reagiu, o que ocorreu na sua vida, tá? Tu vai ter opiniões pré-concebidas, coisas que já estão dentro de você que são muito difíceis de retirar. Muita terapia para isso, às vezes anos e anos de terapia, talvez você não consiga superar isso, entende? Pode ser um trauma que tá ali já engatilhado, né? E você, perante essas pré-concepções que você tem, essa opinião pré-concebida, você vai ter respostas de gatilhos emocionais pré-definidas para cada situação. Entende? É sobre o que a gente fala que às vezes fica difícil a gente segurar o trader raivoso que existe dentro da gente. Você tá certinho, você estudou horas e horas a fio, você fez tudo que falaram, né? Você tá lá, tipo, gente, é meu momento, chegou. E você se vai para frente do computador, e daqui a pouco você faz uma operação exatamente como a estratégia diz. Você vê o mercado subir, coisa mais linda. Você faz, dá um gain. Você vai no seu plano de trader. Cara, tá massa, tô bem. Eu tô super consistente, tô super equilibrado. Daqui a pouco você olha o mercado e você vê uma oportunidade que não está dentro do seu plano. Olha a disciplina que não está dentro do seu plano, mas você olha e fala, cara, mas eu tô vendo essa baita oportunidade, eu vou ter que fazer essa oportunidade, senão eu vou perder isso, eu não posso perder isso. E daí já entra questões de quê? De ganância. Né? Já entra um trader furioso, ganancioso, que ele quer ganhar, ele não pode perder nada. Imagina se passou alguma coisa que eu preciso pegar, eu não posso perder isso. E se não volta? E se não volta? E se eu vou ficar aqui o dia inteiro e depois não vou fazer nada? Não, essa aqui é a oportunidade. E ele entra. E às vezes daquilo não sai como ele esperado. Por quê? Porque ele não olhou tudo que ele deveria ter olhado. Se ele olhar tudo que ele deveria ter olhado, se ele fazer tudo o que teria que ter feito, olhado todas as regiões no taper reading, junto com o gráfico, tá dentro da sua estratégia, gente, eu me calo. É o momento para você entrar real. Agora, não, você só viu um top. Você tem que ver 10 pontos, você viu um ponto. Aí ele ali, ó, levantou uma vela, é o meu momento. E você entra e você não viu mais nada, cara. Você ficou cego. E você entrou. E aquilo reverteu você. E você perdeu muito dinheiro. A primeira coisa que você vai fazer. Só um minuto, gente. A primeira coisa que você vai fazer, você não vai confiar na sua estratégia. Você vai olhar aquilo e vai dizer, cara, essa estratégia não é boa. Eu fiz exatamente como a estratégia falou e eu não ganhei. Eu perdi. Olha aqui, o loss, o tamanho desse negócio aqui tá enorme. O que eu vou falar pra minha mulher?
que eu vou dizer pra ela, cara? A gente tinha tanto, agora a gente tem menos tanto. Você vai ficar doido. Você vai falar, cara, essa estratégia não é pra mim. Entende? Que você vai começar por um erro seu, de um gatilho emocional teu. Você vai começar a desconfiar do que tu sabe. Entende? Por isso que é muito importante a gente verificar e entender isso. Por isso que eu falo que não dá também para vocês ficarem eternamente na conta, no simulador, porque essa vivência que eu tô falando, você vai sentir só na real. Tá? O simulador é importantíssimo, porque jamais que a gente pode ir ver se a estratégia é eficiente dentro da conta real. Só se você tem uma grana ali que você possa perder tranquilo, que eu sei que provavelmente tem pessoas assim financeiramente. Gente, daí problema é de vocês, né? Se você tem uma grana para perder ali, se quiser testar, não quer simular, ótimo, que bom. Agora, se você não tem dinheiro a perder, use o simulador para aprender. Testou a estratégia está legal, porque, gente, hoje o mercado está oscilando muito. Antigamente o Carlos operava, ele ficava com a mesma estratégia há muito tempo. Hoje, assim, ó, toda semana há uma modificação. A gente está com problemas pandêmicos, a gente está com problemas de administração do país, várias coisas, nem a gente sabe o que está acontecendo, porque num mundo pandêmico, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ninguém sabe. Então, a gente está, assim, financeiramente no mundo todo, está em colapso, a gente está com problema hídrico e elétrico, vai faltar água, tá? Escutem, vai faltar luz, tá? Então, a gente está com vários problemas, né? Tirando a parte de saúde, que a gente está gastando muito. Então, se você tem, você vai se colocar em prova, vai se colocar em xeque, entende? Você vai começar a pensar que isso não é pra ti, que você não deveria ter feito, cara, por que tu foi fazer isso? Mas você não vai perceber e não vai entender que aquilo ali não deveria ter sido realizado, porque não estava dentro do seu plano. Gente, plano é uma coisa assim. O que é um plano? Eu vou falar a verdade, o que eu penso de um plano. O plano é o que você tem na hora que dá tudo errado. Entende? Vou organizar minha frase. Eu tenho um plano. Entende? Eu tenho um plano, então não vai sair tudo errado. Porque quando você não tem um plano, que você deixa a vida te levar da maneira que tem que ser, você vai para qualquer canto. Você não sabe se aquilo vai ser bom, se vai ser ruim, você só vai indo. E aquilo vai te levando como a água vai levando. Só que você não sabe onde você vai parar. Por isso que você tem que ter um plano. Porque o nosso dinheiro não é igual à água que, teoricamente, é ilimitado. Porque até a água é limitada, tá, gente? Então é um recurso bem escasso ultimamente. Mas se você não tem um plano, você não sabe para onde você vai, aonde você tem que chegar e você não consegue visualizar se você melhorou. Por isso que o plano é importante. Tente ficar no seu plano pelo menos 30 dias. Aquela oportunidade incrível que você está vendo, talvez você não pegue na segunda, mas você pegue na quinta. Entende? Por isso que o plano é importante você se manter no plano, porque a disciplina vai te levar em lugares mais altos do que tua ganância. E para a gente conseguir não permitir que nossas emoções nos dominem, a gente vai ter que ter disciplina e outros jeitinhos que eu vou ensinar para vocês também. Tá? Não é só disciplina também. Tem algumas coisas que tem como aterrissar a gente no momento e ei, volta aqui. Tá? Então, é isso. Cada pessoa interpreta uma situação dependendo o que viveu. Tá? E o que a gente se baseia é as experiências que a gente teve anteriores com o dinheiro. E aí que é um grande problema, porque cada um teve uma vivência, tá? Então é assim, é como se a gente tivesse uma arma engatilhada, tá? A arma tá ali engatilhada, é a nossa emoção, e ela vai disparar. Ela vai disparar e você vai entrar em pânico quando ela disparar, porque você vai fazer cagada, desculpa a palavra. Você vai perder dinheiro. Entende? E você tem que passar por isso também, não vou dizer que não. Quando são pessoas mais metódicas e organizadas dentro de um plano, ela vai perder menos dinheiro do que uma pessoa que não é metódica e organizada. Mas também ela vai perder dinheiro, porque perder também está dentro do plano. A gente tem um ego muito grande, todo ser humano, a gente tem um ego imenso. E a palavra perder, ela atinge diretamente nosso ego. É tipo assim, ó, às vezes que a gente se reuniu com grandes traders, com players, assim, fantásticos, que a gente teve a honra de conhecer. Primeiro, essas pessoas não falavam em dinheiro, que é engraçado, né? Momento algum, essas pessoas perguntavam para nós ou falavam assim: e quanto que tu ganha? Quanto que tu ganhou? Eles não queriam saber, isso não era informação importante para eles. E o que mais achava assim engraçadíssimo, assim, tipo, eu falei pro Carlos que eu fiquei mais assim apaixonado por essas pessoas, que eu falei: gente, como são incríveis. Elas falavam que perderam e elas perdiam. E elas assumiam isso numa boa. Entende?
Porque o ego delas não precisava ser validado por isso. Porque eram pessoas muito conhecidas em nível nacional, entende? Todo mundo sabia que aquelas pessoas eram grandes traders. Pelo menos na mídia, né? E realmente vi operar, eram pessoas incríveis. Então é isso, entende? O ego delas não precisava mais ser validado. Por que a gente tem que validar o nosso? A gente é tão pequeno perante a fila do pão, né? Por que a gente tem que... A gente vai perder também. Só que o plano faz nós perdermos menos, entende? Esse é o plano. Não tem aquela frase que o cara, calma, eu tenho um plano. É isso, calma, você tem um plano, entende? É para você perder menos do que gostaria. Quanto que você pode perder? Ah, eu posso perder isso. Então fica no teu plano. Foca no teu plano, porque tu vai perder. Mas tu só pode perder isso, entende? Não permita que a perda que está dentro, gerenciada dentro do seu plano, não permita que essa perda mexa com o seu ego. Não tem problema perder, faz parte do jogo, entende? Faz parte do mercado financeiro a perda. Sabe por que faz parte? Porque se a gente dominasse completamente o mercado financeiro, isso aqui era como se fosse tipo números da sorte da loteria. Entende? Você ia lá, se fizer isso, isso é 100% ganho, eu vou acertar todas as vezes. E não é, porque o mercado ele tem outras coisas, ele se comporta com várias variáveis. Vai dizer você que você não fez o estudo de domingo, que o mercado ia estar de segunda a terça de um jeito, e quando você viu na terça o negócio derreteu, porque saiu uma notícia que você não esperava. Paulo Guedes disse alguma coisa, a China quis dizer que ia bombardear os Estados Unidos, e aquele rolo. A gente não tem como esperar todas as variáveis. É um mercado variável. Não permita que a perda influencie em você na parte do seu ego. Assuma que você também vai perder. E tá tudo bem, porque faz parte dentro do plano, entende? Então, a arma engatilhada das emoções uma hora vai disparar na sua vida. O que a gente faz, então? Essa aula é bem densa, como eu falei para vocês, e eu vou parar ela por aqui. Vou só finalizá-la agora. Quem você foi quando criança? Quais são as memórias que você tem, né? Quais são? Você foi uma criança feliz? Uma criança com família, pai, mãe, irmãos, presentes, um lar amoroso? Você lembra memórias só de felicidade? Você brincando, você com sua família, bem alimentado ou não? Você foi uma criança que os pais separaram, os pais brigaram muito. Você não teve pai, às vezes você não teve mãe, foi criado por outra pessoa. Às vezes você veio de um orfanato, seus irmãos brigavam muito, você apanhou muito. A briga era coisa todo dia na sua casa. As maiores brigas envolviam dinheiro. A briga maior da sua família era por dinheiro, porque seu pai não trazia dinheiro, sua mãe não tinha dinheiro, você gastava muito dinheiro, era uma coisa assim. Você amava estudar. Ah, eu adorava estudar. Nossa, como eu gostei de estudar. Não, eu era uma criança que eu odiava estudar. Quando a professora falava em estudo, eu falava: Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou aqui porque eu sou obrigado. Eu detesto estudar, né? Qual que é a sua visão sobre estudar? Talvez você deteste estudar. Por isso que talvez você não faça a parte do estudo que você tem que fazer. Será que isso é você adulto falando? Você ali, vou pegar um nome aqui, gente, por favor. Será que é o Fábio, adulto, que não gosta de estudar? Ou será que é o Fábio criança que lembra que apanhava para estudar? Ou que ia mal na escola e os amiguinhos zoavam dele quando ele não conseguia aprender? Ou será que ele não tinha óculos e ele tinha um problema visual e não conseguia enxergar o quadro? Será que não é isso? Será que não é o Fábio criança lá que não gosta de estudar? Será que quando a gente fala para você, ó, leia isso, estude isso, você pula essa fase e fala, estudar não é para mim? Será que quem tá falando aqui, quem que é? Você no adulto, que você sabe o que você tem que fazer? Que você sabe o que você precisa fazer? Ou é você criança lá, que não gostava e que ficou com essa memória? Ou você tem uma memória assim, eu nunca aprendi nada. Fábio, não gostava, não? Ou você nunca aprendeu nada. Você tem essa memória ligada, gente, eu tenho dificuldade para aprender tudo. Nossa, eu tenho uma dificuldade imensa para aprender as coisas. Será que você tem uma dificuldade imensa para aprender as coisas? Você tá falando isso para mim e você, cara, às vezes opera uma máquina super difícil de lidar. Às vezes você tem uma profissão que você tem que apertar 1000 botões, mexer com 1000 coisas e você ainda não tá me dizendo que você tem dificuldade de aprender? Será isso mesmo? Você lida, às vezes, você é um construtor, você lida com 1000 pessoas numa obra. Né? Lida com pedreiro, lida com pintor, lida com eletricista, lida com o dono da obra, com um monte de pessoas. Você fala com a pessoa mais simples, a pessoa mais evoluída dentro da obra, e você tá falando para mim que você não consegue gerenciar as coisas? Será mesmo?
o que que você enxerga de você? Quem é você? Quem é você? Né? Será que você está repetindo coisas que você ouviu uma vida inteira que as pessoas falavam de você? Ou será que isso é você real? Tudo isso, gente, influencia como você vai atuar aqui. Tá? Se você teve uma infância pobre, uma infância difícil, quem olha essa foto aqui, ó? Vou falar de mim, tá? Gente, eu tive experiências maravilhosas. Eu não sei se isso aqui é uma Paraty, eu acho que é, né, gente? Tenho dificuldade para carro até hoje. Mas eu tive experiências maravilhosas de andar atrás, lá naquele negocinho aqui da Paraty, sabe? Com minhas amigas. Eu tenho até hoje essas amigas maravilhosas, amigas de infância. A gente ia para um parque que tinha na cidade e o tio, o pai delas, levava a gente tudo naquele chiqueirinho. A minha memória é incrível dentro de uma Paraty, de uma Brasília, entende? Às vezes para você a memória é horrível, você lembra, você não gostava daquele carro, era apertado, você não queria ir, você tinha vergonha, entende? Cada um tem uma visão, uma memória. Às vezes sua infância foi extremamente pobre e para você dinheiro é uma coisa muito, muito difícil. Você tem você talvez hoje tenha uma condição de vida maravilhosa. Entende? Você tem um bom carro, uma boa casa, uma reserva de emergência. Se você ficar 6 meses sem trabalhar, você vai ficar 6 meses tranquilo. Entende? Você tá ali ainda expandindo o seu dinheiro dentro do mercado financeiro. E você, quando fala em dinheiro, que seu filho fala, sua esposa fala, ou você próprio, você fala, dinheiro é difícil. Ai, eu não tenho dinheiro. Será mesmo que você não tem? Ou será que você acredita numa memória antiga lá que você tem? Que você não tem, desculpa. Tudo isso, gente, influencia diretamente quem vocês vão ser no mercado financeiro. Porém, como a gente tem rapidez, agilidade, a gente não quer. Essas demandas que eu estou trazendo, às vezes você vai ficar uma vida inteira trabalhando com elas na terapia e você não vai conseguir desvencilhar isso, entende? Porém, é importante a gente identificar essas dores. A terapia, gente, é muito bom vocês fazerem. Todo mundo deveria fazer, tá? Recomendo 100%. Mas só um pouquinho, tem uma pessoa para entrar aqui, coitado. Então é isso. Você precisa entender o que você sente quando você tá ali. Por isso que aquilo ali você anotar, não é simplesmente anotar porque o Carlos vai te perguntar. O Carlos é crica, fica perguntando ali, mas isso não importa. Importa para ti, para você se identificar, para você se conhecer. Por que que eu fiz essa entrada errada? O que que aconteceu na minha cabeça que eu entrei aqui? Para, sente você, dá um minuto ali na hora que você anotar o que você, onde você saiu, onde você entrou, sente, se sente. O que que tomou conta da sua ação? Por que o sistema límbico entrou em ação e não permitiu que o neocórtex comandasse, que é o seu nível de inteligência? Por que que ele tomou ação? Porque lá, naquele momento, você viu uma oportunidade grande de ganhar dinheiro e você ia ganhar muito dinheiro. E você foi ganancioso. E você imaginou assim, para que eu vou ficar com um se eu posso ter 10? Por que a ganância tomou conta de você? O que que isso fala de você? Ou será que você deveria ter entrado naquele momento e você foi entrar e entrou atrasado? Será que essa entrada atrasada não mostrou medo? Por que que você tem medo? Por que que o medo tomou conta de ti nesse momento? Que memória te traz isso? Por que que você tem medo de ganhar dinheiro? Será que quando você pensa que você está bem financeiramente, será que você não pensa coisas negativas quanto a isso? Será que quando você se imagina muito bem, assim, ai, tô rico, será que você não imagina que você talvez religiosamente não vai ter acesso? Será que você não pensa que você vai se afastar das pessoas, que o rico, ele tem os bens materiais, mas ele é cercado de pessoas que não o amam? Será que não é isso que está dentro de você? Essas demandas, vocês vão ter que entender. Quando a gente pede para vocês anotarem o que vocês sentiram, é isso, é exatamente isso. É para a gente conseguir compreender as sensações que a gente tem perante aquelas ações que a gente tomou. Nada mais, não é para o Carlos saber da tua vida, não, é para a gente entender a gente mesmo. Eu gostaria aqui muito que cada um de vocês anotassem aqui 3 perguntas para mim, tá? Eu vou pegar um por um depois, vocês podem me mandar no pessoal. Eu vou ler sobre, vou falar com cada um, vou mandar um áudio ou vou escrever, depende do meu tempo, tá, gente? Vai demorar um pouquinho, porque eu tive parada da coluna, voltei ao trabalho há pouco tempo e eu tô com uma demanda atrasada de telemedicina. Mas vou fazer. Então, vocês vão escrever quem eu sou. Vocês vão ver que é a pergunta mais difícil da face da Terra. A gente acha que não, tá? Mas é difícil. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou a Cíntia médica, esposa? Eu sou a Cíntia vegetariana? Quem eu sou? Não, eu sou uma mulher, eu sou
eu sonho, entende? Como você se vê daqui a 5 anos? É a segunda pergunta. Como você se vê daqui a 5 anos? Ah, eu me vejo assim, eu me vejo assado. E qual é a primeira memória que você tem na sua cabeça em relação ao dinheiro? Quando você. Sabe qual é a minha primeira memória em relação ao dinheiro? Quando eu ia buscar leite para meus avós e meu avô era 50 centavos. E eu ia com 50 centavos na venda do leite lá. E eu lembro que o cara da venda começou a fazer sorvete. E minha família foi sempre muito rígida com doce. A gente não podia comer sempre, assim. Era só no sábado e no domingo e ver lá ainda. Eles eram rigidíssimos com doce. E eu sabia que eu não podia comer doce dia de semana. E acho que eu nem lembro que dia que era, talvez numa meio de semana. E o cara falou assim: ó, eu te dou um sorvete para você experimentar, porque a gente tá fazendo sorvete. Eu fui com aquele sorvete sem dar uma lambida até em casa, derreteu tudo aqui na minha mão, porque eu sabia que eu não podia tomar um sorvete, porque não era fim de semana. E eu lembro que custava 25 centavos o sorvete. E o sorvete era maravilhoso. Aí minha avó, claro, ficou com pena, deixou eu tomar, minha mãe também e tal, eu tomei o sorvete. E eu tomei aquele sorvete. E eu lembro que era e custava 25 centavos. Foi a primeira vez que eu quis ter dinheiro na minha vida. Eu acho que por a gente não poder comer muito doce, eu queria muito comer aquele sorvete. Então foi a primeira vivência que eu tenho de dinheiro, era queria ter dinheiro para comprar sorvete. Eu, Cíntia. Então eu acredito, assim como eu, vocês têm a memória de vocês. Às vezes pode ser uma memória incrível, maravilhosa e uma memória negativa. Se você tiver duas memórias, lembrar uma memória boa com dinheiro, a primeira memória que você tem, uma ruim, a primeira memória ruim com dinheiro, por favor, escreva, tá? Eu não sou psicóloga, eu não posso trazer demandas de psicologia para vocês, mas eu consigo fazer alguns trabalhos que a gente consiga, pelo menos na hora de operar, a gente desmascarar isso, tá? Porque, que nem eu falei, essas demandas são muito demoradas e elas demandam de trabalho psicológico, que eu até digo para todos vocês fazerem, tá? Isso vai impulsionar vocês na vida pessoal, principalmente no mercado financeiro e também com os cônjuges e com a família de vocês de modo geral. Às vezes a gente acaba trazendo dores e a gente acaba sangrando em cima de quem não merece, em quem não nos causou a ferida, né? Então, por isso que eu acho bem importante a terapia. Eu espero que tenha sido bom para vocês, como foi para mim, passar aqui com vocês. Se vocês quiserem, eu abro para alguma dúvida que vocês tenham. Eu só não sei fazer isso. Deixa eu ver com o Carlos aqui. Só um pouquinho. Carlos e meu pai está lá fora com os nossos filhos. A gente tem 4 cachorros. E uma coisa que a gente não quis, antes da pandemia, a gente tinha um escritório. A gente tem um escritório ainda, né? Quando começou a pandemia, a gente não tinha, a gente teve que, a nossa empregada ela era de alto risco, desculpa. E a gente não conseguiu permanecer com ela naquele período, porque eu trabalhava em um hospital, lidando com Covid 24 horas. Eu tinha muito medo por ela, porque ela tem hipertensão, toma um monte de medicação e ela é uma senhora já, sabe? Eu amo ela de paixão. Então eu falava, a gente manteve o pagamento dela, mas manteve ela em casa. Então a casa ficou pra gente. Então não tinha como o Carlos ficar em escritório, ficar aqui e a gente tinha os animais, entende? A gente tem 4 cachorros. 3 Lulu da Pomerânia e uma sem raça definida. 2 Lulus de doação, um era matriz de canil, o outro estava morto, bem dizer, nos doaram, e foi meu primeiro animal, eu comprei. Então a gente tem 4 animais. E eles vivem solto aqui embaixo de casa. E eles são apaixonados pelo Carlos. Eles veem no Carlos uma cabeça de ração. Assim. Eles amam o Carlos de paixão, mas eu acho que tem fins comestíveis nisso. O Carlos que alimenta. Então a gente decidiu ficar em casa, né? Montou um escritório aqui e trazer para poder ficar com os animais e para a gente dar conta da casa. E a pandemia tá passando e a gente tá gostando do negócio e não tá saindo, sabe? Então logo talvez a gente vai ter que mudar toda essa estrutura aqui para ir para o escritório novamente. Mas a gente não sabe direito o que vai fazer com os animais, porque eles se acostumaram com a presença do Carlos aqui. Então é isso. Peraí que eu vou ligar pro Carlos vir buscar que ele tá lá fora com os animais. Deixa eu ver se ele vai me ver aqui, gente. Tô pedindo para ele vir abrir o som. Vocês têm alguma dúvida? Uma hora abre o som para mim. Como que faz para abrir o som aqui? O Francisco tô com a mão erguida ali, ó. Ah, só um pouquinho. Faz o que eu sempre faço, que é mais fácil. Aí depois eu dou um recadinho pra ele.
Tá. Todo mundo tá com o som aberto? Não, agora cada você vai chamando por nome, eles vão liberando o som. Eu pego por sequência. Francisco, tu tá com a mão aberta, mão levantada, aí você tem alguma pergunta? Sim, boa noite. Boa noite, Francisco, tudo bem? Sobre essas três perguntas, esse feedback a gente vai mandar para você como? Ah, tá, o Carlos vai passar meu telefone, mandem pra mim, eu não quero que mandem pro Carlos, eu vou passar meu número daí. Ah, era isso, de momento. Certo. Tem mais alguma dúvida, Francisco? Não, vou refletir nas perguntas e passar o feedback para você. Isso aí, daí a gente passa um feedback pra você também. Então tá bom, vou fechar aqui, quer dizer, eu não sei fechar aqui, gente. Gente, ninguém mais levantou a mão, então acredito que ninguém tenha dúvidas, é isso? Boa noite, doutora. Boa noite, com quem eu falo? É Ailton. Oi, tudo bem? Tudo bem, do sob controle? Me fale, tem alguma dúvida? Não, depois da aula eu já não sei quem sou, né? Mas tudo bem. Eu queria só que a senhora repetisse a terceira pergunta, Tá, por favor. quem sou eu? Ok. Como eu me vejo daqui 5 anos? E qual é a primeira memória que eu tenho em relação ao dinheiro? Pode ser uma memória boa, como pode ser uma ruim. Se você quiser mandar duas, uma boa e uma ruim, pode ser também. Tranquilo, doutora. Muito obrigado. Imagina, querido. Tchau, tchau. Gente, podem abrindo o som de vocês quem tiver alguma dúvida, porque eu não sei mexer com isso aqui, não. Boa noite, doutora. Boa noite, com quem eu falo? Marcelo. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Amém. A pergunta, Pode. em questão das perguntas que você fez, se perguntar, Aham. tem como depois mandar um layout com todas elas e a gente poder responder, né? E mandar para você. Mando sim. Um jeitinho para vocês só digitarem embaixo. Pode deixar. Isso, tá bom? Tá, ótimo. Obrigado. Tchau, tchau. Imagina. Mais alguém, gente? Ó, então, pelo que eu tô vendo mais ninguém, deixa eu encerrar aqui. As próximas aulas eu vou trazer sobre como que um trader se porta perante as emoções e perante as oscilações do mercado, porque a gente tem fases que a gente passa no mercado financeiro que envolvem nossos níveis de aprendizado, e cada nível de aprendizado nos fornece uma ação. E então vocês vão conseguir entender o porquê que vocês cometem ações que vocês nem sabem por que vocês estão fazendo, mas vocês vão compreender por que vocês estão fazendo essas ações. Uma delas é o overload, que é o quê? O excesso de informações. Você tem 1000 gráficos, 1000... Parece que você precisa de tudo. Daí você vê uma aula, você quer colocar aqui, você quer colocar... Sua tela parece um pinheirinho de Natal. Isso faz parte desse processo do entendimento e do conhecimento do mercado financeiro, tá? É uma das fases do trader. Essa é a próxima aula. A gente ainda vai falar também sobre afirmações, que é coisas que eu já quero tentar mandar individualizado para vocês perante essas perguntas que vocês têm para me responder. Afirmações. As afirmações, gente, elas são assim. Conforme a gente fala a mesma coisa várias vezes, a gente acaba acreditando. Por isso que fala-se que uma mentira falada várias vezes se torna uma verdade. Não que ela se torne uma verdade, uma mentira sempre vai ser uma mentira. Porém, nosso cérebro e nós passamos a acreditar e a gente fica em dúvida se aquilo é verdade ou mentira. Acredito que vocês já aconteceu isso, alguma coisa que você mentiu a vida inteira, um detalhezinho na pesca, que você pegou um peixe desse tamanho e depois no fim você nem lembra mais qual que é a história real. E isso é real, isso cerebralmente ocorre mesmo. Porque o nosso cérebro, ele não grava o que é verdade e o que é mentira, ele grava o que você fez várias vezes, entende? Então pode ser que nessa repetição grave coisas que não sejam tão reais assim. Então as afirmações positivas que a gente fala, elas entram nessa região, onde a gente afirma várias vezes a mesma coisa e a gente acaba gravando isso. Então a gente acredita nisso. E quando a gente acredita, a gente se comporta de maneira diferente. Então, aí que entram as afirmações positivas. Elas não devem ser usadas perante as patologias
mentais. Por exemplo, estou com depressão e vou ficar afirmando que estou feliz. Não, gente, cada coisa é uma coisa, mas no mercado financeiro, perante as demandas, funciona bem, tá? Meditação para trader também a gente vai falar sobre, tá? Meditação é uma coisa assim, quando você nunca fez, que você vê aquela pessoa naquela posição de lótus lá, fazendo, invocando não sei o que, você fica horrorizado. Você fala, gente, isso nunca vai ser para mim. Eu, no começo, eu ficava pensando, o que que eu... Tipo assim, vinha um pensamento na hora que eu tava meditando e eu pensava, eu tô pensando o que eu tô pensando. Ficava na minha cabeça, era horrível. Hoje eu já consigo ficar horas e horas meditando, melhorou muito mais, mas porque é tempo, tá? Eu vou passar um aplicativo que vocês vão usar e vou passar sobre meditação para trader, tá? É isso. E daí, afirmações, meditação, as fases do trader. E as principais emoções, tá? Então, medo, ganância, várias coisas. Várias emoções, eu vou falar um pouco de cada e por que você sente isso ligado ao seu cérebro. Tá bom? Eu espero que eu não tenha dado um X na cabeça de vocês. Eu espero, no fundo do meu coração, que vocês escutem isso que eu falei, tá? E de coração mesmo. Hoje eu tô falando aqui pros casados, como a esposa de vocês todos. A gente acredita em vocês e no potencial que vocês têm. Mas a gente precisa que vocês se mantenham no plano. Entende? Porque o plano, não é só de vocês, é de uma família inteira. Então é importante vocês se manterem no plano para o bem-estar da família de vocês. Eu quero que vocês evoluam, eu quero que vocês cresçam. E a caminhada começa pelo primeiro passo. Se a gente dá um passo maior do que a gente pode, a gente vai cair. E isso talvez seja necessário para alguns de vocês, mas alguns não possam viver isso. Então é melhor a gente caminhar passos curtos, mas sempre evolutivos, tá? Então, eu espero mesmo que vocês vençam essas batalhas mentais. A gente vou ler, vou passar meu telefone, vou passar o scriptzinho para vocês ali. Quero receber, vou ir falando um por um e a gente vai conversando sobre isso, tá? Primeira coisa que eu vou disponibilizar as afirmações e vou falar um pouquinho com vocês, tá bom? Espero que tenham gostado e que tenha sido bom para mim, como para vocês, como foi para mim. Uma boa noite a todos, obrigado pela atenção. E qualquer dúvida, feedback, alguma coisa, é só mandar que a gente está aqui para isso também. Tá bom? Boa noite, gente. Agora eu tô aqui me matando pra desligar, tá, gente? O Carlos quer deixar um recado pra vocês. Não vão, não se vão. Não se vão. Não se vão. Pera aí. Deixa eu entregar o posto pro rei aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Espero que vocês tenham gostado aí da aula com a Cíntia, né? Um recadinho que eu vou passar para vocês é bem importante aí, que é... Deixa eu até pegar aqui só um pouquinho.